Olá, dando continuidade ao nosso tema geral da semana, a criação, Gênesis como fundamento, hoje te convido a nosso subtema, o sábado e a criação. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde emitiu um documento preocupada com a situação do estresse no mundo e admitiu que o ser humano precisa de um dia para descansar. Entre as orientações dadas pela Organização Mundial de Saúde para que as pessoas pudessem se reorientar, está uma parada de 24 horas para o descanso e reposição das energias. Você consegue lembrar de alguma coisa quando observa estas orientações da Organização Mundial de Saúde? Sim, a Bíblia mostra que há milhares de anos Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou, criando então um dia diferente, porque Ele abençoou e santificou esse dia. Esse repouso de 24 horas foi criado por Deus exatamente antes do pecado. Ao Deus criar todas as coisas e criar o homem e a mulher, Ele disse: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e colocou o casal no jardim do Éden para o regar e guardar. A ciência comprova hoje que o nosso corpo precisa de movimento, ou seja, nós fomos criados para vivermos em movimento. E este movimento, já praticado por Adão e Eva, ao cuidar do jardim, ao dominar sobre os animais, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, isso sugeria também um dia para descanso, um dia de repouso, um dia diferenciado, que, como exemplo, ele deixou o 7º dia. A verdade sobre o sábado, instituído por Deus em Gênesis, é confirmada no livro de Êxodo, quando Deus entrega a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Ele colocou no 4º mandamento, o sábado, uma relação com a criação que ocorre lá no livro de Gênesis, pois o mandamento diz: em 6 dias fez o Senhor teu Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou de toda a sua obra. Esta marca diferenciada só existe no 4º mandamento, pois é o único deles que lembra a Deus como Criador de todas as coisas. E por que nós estamos estudando sobre o sábado, se a Bíblia é tão clara em dizer que o próprio Deus descansou de toda a sua obra no 7º dia? É exatamente porque o 7º dia, o sábado, está sob fortes ataques na sociedade secular e nas comunidades religiosas. Esse fato pode ser visto nos cronogramas de trabalhos das corporações mundiais, na tentativa de mudança do calendário em muitos países europeus, designando a segunda-feira como o primeiro dia da semana e o domingo como o 7º dia. E o mais assustador é que esses ataques ao sábado, o dia do Senhor, são feitos abertamente. Por exemplo, a Igreja Católica Romana admite claramente que efetuou a mudança do sábado para o domingo, ou seja, retirou o dia ordenado por Deus e, com a própria autoridade dela, colocou o domingo no lugar. O domingo. Existe uma tese doutoral escrita pelo pastor e doutor Samuel Bacchiocchi, e a tese se chama Do Sábado para o Domingo. Esse Samuel Bacchiocchi faleceu há alguns anos, mas ele era um doutor adventista. E ele fez o doutorado dele na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. E qual foi o tema da tese dele? From Sabbath to Sunday, do sábado para o domingo. E nessa tese doutoral, ele prova com documentos da própria Igreja Romana que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela Igreja. E ele tirou esse doutorado lá, na Universidade Gregoriana, em Roma. E quando a Universidade Católica deu para ele o título de doutor
e colocou o imprimato do Vaticano na sua tese. Eu tenho uma cópia em casa da tese dele. Quando a instituição romana coloca ali o imprimato, dizendo que esse homem é doutor e o que ele fala é verdade, ela está dizendo, fomos nós mesmos quem mudamos sábado e domingo. Agora deixa eu dar um recadinho para você que é evangélico. Está sentado? A gente estava falando de santo, de Virgem Maria e você estava aí aplaudindo, né? É isso mesmo, pastor. Idolatria, buscar santo, isso, aquilo. Agora vamos falar da sua história? E você, guarda domingo? Então não venha me falar de santo, nem criticar a Igreja Católica, falando de santo ou de Maria, se você guarda domingo. Porque você está nas pegadas da Igreja Católica. Quer falar mal do catolicismo? Não é falar mal. Quer criticar a doutrina católica? E guarda o domingo? Você está nas pegadas do catolicismo. Você está fazendo o que a Igreja Católica ensinou. E não o que a Bíblia ensinou. Eu dou para você 104 textos da Bíblia que falam que o sábado é o dia do Senhor, é o dia santo, é o dia criado por Deus. Você não tem nenhum, para falar que domingo é dia santo. Mas Não existe na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nenhum texto, ou talvez nenhuma frase ou palavra de um texto que dê apoio à mudança do sábado para o domingo. Ou seja, em lugar algum da sua palavra, Deus jamais ordenou nem que o sábado houvesse sido abolido ou também não deu nenhuma ordem para que ele fosse substituído. Mas a Bíblia confirma em Isaías, em Hebreus e em Apocalipse que o dia do Senhor é eterno, assim como eterno é o Senhor. E quando lemos Gênesis 2, 1 a 3, Êxodo 20, 8 a 11, Marcos 2, 27, Apocalipse 14, verso 7, temos a clara compreensão de que a semana da criação está ligada ao quarto mandamento. Compreendemos também que há uma relação entre o sábado do Senhor, o sétimo dia, e a mensagem do primeiro anjo em Apocalipse. De acordo com estes textos, o sábado nos lembra o Criador. E na mensagem do primeiro anjo há uma referência à adoração ao Criador e aponta o sábado como o selo de Deus. O livro de Gênesis indica 3 coisas que Jesus fez depois de ter criado o sábado. Primeiro, ele descansou, Gênesis 2:2, dando-nos o exemplo divino de que havia um desejo em seu coração de descansar conosco. O segundo, o Senhor abençoou o sétimo dia, Gênesis 2:3. Na narrativa da criação, os animais foram abençoados. Adão e Eva também foram abençoados. Mas o único dia da semana que foi especificamente abençoado foi o sábado. E o terceiro ponto foi que Deus santificou esse dia. Está escrito em Gênesis 2, verso 3. Existe um descanso, uma bênção e uma santificação neste dia. O sábado é também um dia de cura e restauração. Você sabia que ao longo do Novo Testamento, Jesus realizou mais curas no sábado do que em qualquer outro dia da semana? Há relatos em Lucas 13, versos 10 a 12, de que Jesus no sábado curou uma mulher que estava há 18 anos sofrendo, restaurou a visão de um homem cego, em João 9, versos 1 a 12, curou mãos ressequidas, corpos paralisados e crianças moribundas. E por que Jesus fez estas curas todas no sábado, sendo que ele tinha outros dias da semana? Porque o Criador recria nossa vida a cada sábado. Ele restaura a nossa vida em toda a sua plenitude a cada sétimo dia. Aquele que nos formou deseja que sejamos completos mental, física e espiritualmente. Ele mostrou em seu ministério
porque o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Deus criou o sábado para benefício de seus filhos amados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê